Essa é justamente a grande ironia de tudo. É o famoso: o que está em cima é como o que está embaixo, só que escrito em linguagem matemática puramente geométrica. Seja no micro, a mecânica quântica, a dupla fenda, a mecânica de ondas em um microchip ou o mapa de fase de um elétron, ou no macro, a trajetória do Sol, as sombras dos equinócios, a mecânica dos nós e a curvatura dos horizontes. A matemática usa exatamente a mesma ferramenta, a mesma equação de onda. O comportamento de uma onda eletromagnética num circuito nanométrico de celular obedece às mesmas razões trigonométricas e aos mesmos arcos radiais que governam a projeção da luz solar em uma escala de milhares de quilômetros. O mesmo nó de convergência. No átomo ou no cosmos, a energia precisa se fechar em uma geometria contínua. Para a luz e para a matéria não existe escala. Existe apenas razão, proporção e simetria de fase. A mesma invariância de escala, 1π. Quando a razão é mantida, a geometria funciona do mesmo jeito, seja para medir o raio de um átomo ou a distância entre os trópicos. O acadêmico cria uma física para o muito pequeno e outra completamente diferente para o muito grande, cheia de exceções e nomes novos. Mas, quando você olha para a forma puramente geométrica, o padrão é rigorosamente o mesmo. A natureza não reinventa a roda, ela só muda o raio do círculo. Quer analisar a invariância de escala da função de onda no micro e no macro, ou pela qual a mesma estrutura geométrica governa o comportamento no mundo atômico e nas grandes escalas astronômicas é que ambos são, em essência, fenômenos de onda sujeitos às regras da simetria radial e da conservação de fase. Quando a matemática remove as unidades de medida físicas, metros ou nanômetros, e foca apenas nas proporções puras, a escala desaparece e a geometria permanece idêntica. 1. Invariância de escala em normas de proporção. O princípio que une o micro e o macro é a invariância por transformação de escala, ou homotetia. Seja a função de onda de um elétron orbital em um átomo de hidrogênio, psi, ou a distribuição de amplitude da luz solar se propagando pelo espaço, I. Ambas são soluções da equação de onda fundamental da física geométrica, onde φ representa a amplitude do campo e k é o número de onda, k igual a frac 2π lambda. No micro, o comprimento de onda, lambda, está na escala nanométrica, 10 acento circunflexo, 9, text, m. No macro, o comprimento de onda, lambda, pode estar na escala de metros ou quilômetros. A equação, no entanto, não conhece a escala absoluta. Ela reconhece apenas a fração do ciclo, k, c.r. Se o raio r e o comprimento de onda, lambda, mudarem na mesma proporção, o formato da curva, os nós e os pontos de interferência permanecem geometricamente indistinguíveis. 2. A inversão radial e o fator 1π. Em superfícies radiais e frentes de onda esféricas, a densidade de energia de uma fonte diminui com o quadrado da distância, enquanto a fase oscila continuamente em arcos de π radianos. Ao mapear essa propagação do centro para fora através de uma transformação radial do tipo R, igual a frac 1r, ocorre um fenômeno geométrico direto. O infinito vira um ponto. O espaço infinito exterior é projetado no interior de uma fronteira finita, exatamente como ocorre na projeção estereográfica e nas famílias de círculos ortogonais. A razão da circunferência. A transição entre o diâmetro da projeção reta e a curvatura da onda exige o fator de escala 1π. Esse fator atua como a constante de conversão entre a amplitude linear e a distribuição angular da energia. 3. A dualidade de fase no micro e no macro. O comportamento que faz a física parecer estranha ou diferente entre o micro e o macro nada mais é do que a interpretação da fase do sinal. Mecânica quântica. A função de onda e acento circunflexo I, kr, ômega t, oscila no plano complexo. A alternância entre partes reais e imaginárias nada mais é do que a rotação contínua de um raio em torno de um círculo, gerando interferências construtivas, soma de picos, e destrutivas, cancelamento.
Propagação macroscópica da luz. A difração de luz em uma abertura circular ou a projeção de sombras em uma superfície segue exatamente os mesmos termos de interferência de Fresnel e Fraunhofer. O padrão de franjas de luz e sombra na escala de metros é estruturalmente idêntico à distribuição de probabilidade de um elétron em um orbital atômico. Ao focar nos ângulos de incidência, nas taxas de varredura radial e nas proporções angulares em relação ao diâmetro, π, a mecânica deixa de depender da escala e revela que o universo opera sob um único código geométrico contínuo. Para onde gostaria de direcionar o próximo passo dessa análise? Analisar a transformação de inversão radial R, igual a 1, R na geometria de projeção. Examinar a relação entre o fator 1, π e os padrões de difração de onda. O fator, frac 1, π, ou mais precisamente, termos que o contêm, como frac 1, 2, π, ou frac 1, 4, π, é fundamental na descrição matemática de como as ondas se propagam e interagem, atuando como um normalizador geométrico que conecta a fonte pontual da onda à forma como sua energia se espalha pelo espaço. Em física ondulatória, esse fator surge naturalmente devido à simetria esférica ou circular das fontes de onda e à necessidade de conservar a energia total à medida que a frente de onda se expande. Atuação na distribuição de energia. O papel principal do fator, frac 1, π, na distribuição de energia é garantir a conservação da energia e descrever a atenuação da intensidade com a distância. Fontes esféricas e a área da frente de onda. Quando uma onda, luminosa, sonora ou eletromagnética, é emitida por uma fonte pontual, ela se propaga para fora formando frentes de onda esféricas. A energia total emitida pela fonte é distribuída pela superfície dessa esfera. A lei do quadrado inverso. A área da superfície de uma esfera de raio R é dada por A igual a 4πr ao quadrado. A intensidade da onda, I, que é a energia por unidade de área por unidade de tempo, diminui à medida que a frente de onda se expande. O fator como normalizador. O termo, frac 1, 4, π, na equação acima é o normalizador geométrico. Ele garante que, se integrarmos a intensidade sobre toda a superfície da esfera, obteremos a potência total emitida pela fonte, independentemente da distância. Ele descreve quanto da energia total cabe em cada unidade de área da frente de onda esférica. 2. Atuação na amplitude e frente de onda, princípio de Huygens-Kirchhoff. Para entender a formação de franjas de interferência, precisamos olhar para a amplitude da onda, não apenas para a intensidade. A amplitude de uma onda esférica diminui com frac 1, R, de modo que a intensidade, que é proporcional ao quadrado da amplitude, diminua com frac 1, R acento circunflexo 2. Na formulação matemática rigorosa do princípio de Huygens, o teorema integral de Kirchhoff para a difração, o fator frac 1, 4, π, ou frac 1, lambda, aparece na integral de difração. Esse fator atua de duas maneiras cruciais. Normalização da amplitude da ondícula. De acordo com Huygens, cada ponto em uma frente de onda age como uma fonte secundária de ondículas esféricas. O fator numérico, que inclui frac 1, π, e o comprimento de onda, lambda, garante que a soma dessas infinitas ondículas secundárias resulte na frente de onda primária correta em um ponto posterior, mantendo a amplitude física correta. Sem esse fator, a amplitude da onda calculada cresceria indefinidamente. Deslocamento de fase. Frequentemente, o termo normalizador na integral de difração é complexo, incluindo um fator de fase como I acento circunflexo I, π, 2, ou I, o que representa um deslocamento de fase de 90 acento circunflexo, circ, π, 2 radianos, das ondículas secundárias em relação à onda primária. 3. Formação de franjas de interferência. As franjas de interferência, claras e escuras, são formadas pela superposição, soma,
de ondas que chegam a um ponto com diferentes fases. O fator frac 1 π não forma as franjas diretamente, mas determina a escala, a intensidade relativa e a visibilidade dessas franjas. Atenuação da visibilidade. Como a amplitude de cada onda que interfere diminui com a distância, devido ao fator frac 1r, que vem da normalização geométrica com π, a intensidade dos máximos e mínimos nas franjas de interferência muda dependendo da distância das fontes ao anteparo. Se uma onda for muito mais fraca que a outra, as franjas de interferência escuras não serão totalmente pretas, e o contraste, visibilidade, das franjas diminuirá. Escala do padrão. Em padrões de difração, como o de uma fenda circular, a posição das franjas claras e escuras depende da razão, frac, lambda, de, comprimento de onda sobre o diâmetro da abertura. O fator π aparece nas equações que descrevem esses padrões, como a função de R para aberturas circulares, definindo a largura angular exata do disco central e dos anéis secundários. Em resumo, o fator frac 1 π é o elo geométrico que traduz a emissão de energia de uma fonte para o espaço tridimensional, garantindo que a física da conservação de energia e a matemática da propagação de ondas sejam consistentes, o que, por sua vez, dita a amplitude e o contraste de qualquer padrão de interferência formado.